No texto acadêmico não há suspense. Não é um texto da Agatha Christie, que é maravilhoso e que também está... dos textos da Agatha Christie estão sendo originados vários filmes que estão em cartaz, como Morte no Nilo, por exemplo, que já esteve em cartaz, e outros da série da Agatha Christie virão, né? Então você assiste ali e tal, para no final descobrir quem matou. Isso é maravilhoso em termos de prender a atenção do leitor. Mas o texto acadêmico ele não é isso. Não é, professora Aline? Teria algum exemplo para a gente pensar sobre o que não é também o texto acadêmico? Sim. Os nossos alunos eles costumam usar a palavra spoiler, né? Quando eles vão apresentar o trabalho, um artigo, a dissertação. Não posso dar spoiler. Deve, né, professor? Exato. Não há mistério, não há segredos no texto acadêmico. Pensa, nós estamos falando de produção de conhecimento, então tudo tem que ficar muito claro. O professor Marcelo pegou aqui uma trilogia... Isso estava combinado, viu, gente? É uma trilogia que eu gosto bastante. Esse não é um momento de recomendação de leitura, tá? É só um exemplo. Provavelmente, se você gosta de ficção, né, você deve ter ou assistido aos filmes ou lido os livros da trilogia dos Jogos Vorazes, né? Esses 3 livros aqui compõem a trilogia, né, da Suzanne Collins. Para quem não conhece, a história ela é muito legal, ela é uma crítica social, né, falando do fim da América do Norte e uma nova, um novo continente é construído, dividido em 12 distritos e a capital comandando esses distritos. Cada distrito é responsável pela produção específica de uma matéria-prima e todas essas matérias-primas elas são enviadas para manter a capital. Então, na capital, todos são muito ricos e completamente abastados e tudo muito futurístico, muito bem desenvolvido. E os distritos são paupérrimos. Quanto mais longe da capital, mais pobre é o distrito. Então, o distrito 1 ele é bem rico, menos do que a capital, e o distrito 12 é o mais pobre de todos. Professora, semelhanças com o mundo real são meras coincidências. Exato, né? por isso é uma crítica social da Suzanne, né? E aí, como a capital, né, salvou o continente e deu oportunidade para que os distritos continuassem existindo, a cada ano eles fazem os Jogos Mortais, né, o tributo. São jovens de 12 a 18 anos, dois de cada distrito, né, um menino e uma menina, que vão se enfrentar numa arena até a morte para ter um campeão. Ou seja, é voraz e é mortal. Exato. Enfim, a ideia não é ficar falando aqui sobre o filme, mas essa história, né, é muito legal. Tem 4 filmes já, né? O último livro foi feito em 2 partes, o filme. E aí, por que eu tô dando esse exemplo? Por que a gente tá falando sobre isso, né? No primeiro livro, conta a história da Katniss Everdeen, que se voluntaria porque a irmãzinha dela de 12 anos foi a sorteada para representar o Distrito 12 nos Jogos Mortais, né, nos Jogos Vorazes. E ela, desesperada para que a irmã de 12 anos não entrasse na arena, ela se voluntaria, ela tinha 17 anos na época. E aí conta então a história da Katniss que foi para lá, para os Jogos. Eu vou dar spoiler, sim. Pause o vídeo se não quiser dar spoiler. Ou acelere, né? Agora, já faz uns bons anos também, já né? Faz muitos anos. Ela e o Peeta Mellark, né? Acabam conseguindo sair vitoriosos os dois, né? Geralmente é um só. Os dois são do Distrito 12 e eles se tornam aí o casal, né? Protagonista e queridinho do livro. No livro 2, o que acontece? Por causa a Katniss, ela fez com que ela e o Peeta conseguissem sair vivos. E isso causou na capital uma revolução muito grande. E nos distritos também. Porque então, a ideia é que sempre um morresse. Que todos morressem, só sobrassem um. Né? Então são 24 na arena, 23 têm que morrer. E ela disse que sobraram só os 2.
no final. E eles tinham que um tinha que matar o outro. E como eles já estavam meio que apaixonados naquele momento, eles pegaram sementes venenosas e disseram, nós vamos nos suicidar. Lutaram contra o sistema. Exato. E isso causou a maior confusão. No livro 2, então, Em Chamas, ele é um livro bastante denso, mostrando as consequências para todos os distritos e para a capital daquele comportamento da Katniss. E aí, por que a gente está falando isso? Porque no final do segundo livro, ele termina com uma frase, né? Assim, o Gale, né, que era um dos amigos da Katniss, falando para ela, Katniss, o Distrito 12 não existe mais. A Katniss tinha sofrido um atentado, ela tinha apagado e ela não sabia o que tinha acontecido. E aí quando ela abre o olho, ele fala para ela, Katniss, o Distrito 12 já não existe mais. Acaba o livro, acaba o filme. Professora Aline feliz, como vocês podem imaginar. E aí você fica assim. E agora, para o que vai acontecer? Tem o livro, quando acabei esse livro, imediatamente abri esse e comecei a devorar o livro para saber o que tinha acontecido. A estratégia de marketing deu certo. Mas quem não leu o livro teve que esperar muito tempo para sair o terceiro filme e saber o que era aquilo. Porque a gente não sabia, o Distrito 12 já não existe mais, a gente não sabia o que era também. Assim como a Katniss, a gente também não sabia. E, de fato, a capital destruiu o distrito da Katniss e do Peeta por causa da contravenção deles. Então, por que a gente está trazendo esse exemplo? Para fazer igual no artigo acadêmico, certo, professora Aline? Você pode ter... Obrigada, professor Marcelo. Você pode ter um tema incrível. E você pode se sentir compelido a dividir esse trabalho em 3 artigos, numa trilogia, e só contar os resultados no terceiro artigo. Olha que legal. Só que não, como dizem os alunos. Só que não. No texto acadêmico, no resumo, você já contou tudo. No resumo, você já disse qual é teu tema, você já disse qual é teu objetivo, qual é teu método. Vai dizer que o Distrito 12 não existe mais e por que ele deixou de existir. Como ele foi construído, por que ele não existe mais e por que ele não existe mais. Tá? Então... me alonguei aqui no exemplo, mas para explicar direitinho para vocês que o texto acadêmico, ele não tem a figura do spoiler, mas desde o início a gente já conta tudo. Se a pessoa quiser ler somente o resumo, ela precisa saber exatamente sobre o que se trata o trabalho apenas no resumo. Perfeito, excelente exemplo. A história ajuda também a ilustrar. E é uma dica também de uma série de filmes, né? Nós gostamos muito de filmes os mais variados possíveis, pessoal. Então, com certeza é muito legal.